Essa viagem que eu fiz, quando a gente vinha no avião e estava voando de volta, né? Naquele momento, né, em que o pessoal, a tripulação, ela faz aquela apresentação, né, do que você deve fazer caso ocorra alguma urgência, né? Que ela diz assim: portas estarão adiante, portas estarão no final. E aí tem uma parte que fala assim: máscaras de oxigênio cairão, né? Se a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio cairão, certo? Sim, tenho muito medo de avião, fui ler. Foi muito engraçado porque esses voos, eu peguei 2 voos para ir, 2 para voltar, e balançaram demais, muita turbulência. E no primeiro voo que eu peguei, eu estava lá sentada e começou a balançar muito, balançava muito demais. E eu comecei a ficar com medo, claro, eu tenho muito medo. E aí balançava e eu segurava na mão do meu filho, e meu filho estava dormindo, então ele nem sentia. E aí, cara, quando eu olhei pro lado, tinha um espírito e começou a rir, né? Começou a rir de mim, porque eu tava com muito medo, e ele sorria muito. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e ele falou assim: até daqui a pouco. Ele viu que eu estava com medo e ele me fez mais medo ainda. Ele fez assim: até daqui a pouco. Nossa, mas eu gelei. Eu gelei e comecei a tentar chamar o Daniel, mas eu gelei tanto, eu gelei as pernas, eu gelei o corpo inteiro. Falei: meu Deus do céu. Aí comecei a orar, comecei a pedir a Deus: ai, protege-me, né? Como a menina dos teus olhos, né? Enfim, eu comecei a orar muito. Eu falei: meu Deus do céu. E aí o Daniel aparece e eu pergunto assim pra ele, né? Porque ele viu que eu tava num momento bem difícil. Aí eu falei assim pra ele: Daniel, o Espírito disse que daqui a pouco eu vou ver ele. Aí o Daniel falou assim: mas você vai vê-lo. Você está vendo agora, você vai vê-lo daqui a pouco, daqui a dias você vê, né? E eu falei assim: mas eu vou morrer? Aí ele: vai sim, todos desencarnam, sem exceção. Aí: não, Daniel, mas eu vou morrer agora. Ele: por quê? Você não está preparada? E eu: não, Daniel, por favor, eu só quero saber se eu vou morrer agora. E ele: você está perdendo tempo em conversar e me perguntar sobre isso. Vá orar, vá resgatar o que você deveria ter feito. Aí começou. Até que ele me viu muito aperreado e ele disse: Mayra, não vai ser agora não vai ser agora. Então aquilo saiu de mim, mas eu passei muito medo. E quando eu olhei para o Espírito, que ele falou assim: até daqui a pouco, menino, mas eu gelei. Não adianta mentir, é claro que eu tenho medo, muito medo. Tenho medo sim, viu? Quando começam esses avisos e dizem: máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro a sua e somente depois você colocará naqueles que precisam, né? Você colocará naqueles que estão precisando de ajuda. O Daniel conversou comigo depois desse voo, a gente conversando, e ele perguntou se eu reparei nessa colocação que eles fazem, de dizer: coloque primeiro a máscara em você e depois coloquem nos outros que precisam de ajuda. E eu, de fato, nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para pensar sobre isso. E então o Daniel continua me dizendo: olha, Mayra, muitas vezes nós precisamos nos tratar, nós precisamos nos cuidar para cuidar dos outros, né? Nós precisamos ter, né, os nossos momentos, cuidar da pessoa Mayra, cuidar da pessoa Adriana, cuidar da pessoa Leila, cuidar de você, para que tão somente depois você possa cuidar dos outros. Alguns espíritos são capazes de fazer sacrifícios. Alguns espíritos são capazes de se sacrificar pelos outros, de se sacrificar por aqueles que o rodeiam. Mas a grande parte de nós ainda não temos essa capacidade, não temos essa evolução. Então, no momento que ele diz: coloque a máscara primeiro em você e depois nos outros, não é explicando ali o egoísmo. Não é que você vai tentar se salvar e os outros não vão. Não é isso. É tentando te mostrar, é tentando te dizer que você precisa cuidar de você, que você precisa também estar equilibrado
para cuidar dos outros. Você não pode, entre aspas, salvar alguém se você não se salvar. Você não pode cuidar de alguém se você não se cuidar. Faz parte do amor próprio, faz parte do amor que Deus lança dentro de você. Se amar é um ato de gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade, né? É um ato de gratidão pela oportunidade de estar aqui. E eu nunca tinha parado para pensar nesse exemplo da máscara, como um exemplo de vários animais no reino animal fazem isso também, né? Eles tentam se salvar primeiro para depois conseguir ajudar os outros. E eu sempre pensava nisso e se fosse na minha consciência pequena, na minha pequenez, eu diria que seria um egoísmo. Mas quando o Daniel começou a me mostrar de outra forma, eu pensei, é verdade. Muitas vezes você, em prol de ajudar as pessoas ou ajudar você, eu não estou dizendo que você não tenha que ajudar. Há uma limitação também que você tem que se ajudar. Há uma limitação também que você tem que se cuidar, que você tem que se amar. Passa do limite quando você aceita que as outras pessoas fiquem confortáveis te desrespeitando. Que quando você acentua que outras pessoas se sintam confortável, te tratando mal, te colocando para baixo, já passou do momento de ajuda, você já está se denegrindo e aí você não vai poder ajudar ninguém. Nunca, nunca deixem que as pessoas se sintam confortáveis em te tratar mal. Isso não é ajuda. Ajuda é você saber que você é perfeita, uma perfeita criação de Deus, que você é um espírito perfeito, que você tem uma caminhada que você precisa, que você conseguiu ter, que você se respeita, que você se ama e tão somente depois disso você pode amar os outros, cuidar dos outros. Se você já é um espírito em pleno estado evolutivo, que está pronto a se sacrificar, é uma outra situação. Grande parte de nós não está. Então nós precisamos nos cuidar também, para que a gente possa cuidar dos outros. Uma mãe, quando ela está muito cansada com um bebê recém-nascido, muito cansada, se ela tiver mesmo há 4, 5 noites sem dormir, ela não consegue pegar o bebê no colo e ficar muito tempo. É normal você ver ela cochilando com o bebê no colo e alguém ali pegar o bebê, ficar com o bebê um pouco para que ela possa dormir. Isso não faz dela uma mãe ausente, isso não faz dela alguém que está fugindo do cuidado com o filho. Isso faz dela alguém que precisa descansar para restaurar as suas forças, para cuidar daquele filho com todas as forças que ela tem. Então essa questão da cobrança muito firme também, essa questão da subserviência com os outros pode também estar te fazendo mal. Nunca, jamais deixem as pessoas se sentirem confortáveis a te tratarem mal. Nunca, botem isso na cabeça de vocês, internalize isso no seu espírito. Você precisa se cuidar, se amar, se respeitar, sempre e para sempre. Isso faz parte do querer de Deus também na sua vida. Se Deus, que é o Criador forte, poderoso, amado, te respeita, te ama, não serão essas outras pessoas aqui nesse plano, que poderão te desrespeitar. Elas podem até fazer, mas cabe a você se tornar forte, vestir uma carapuça, uma carcaça forte, de se proteger também. Deus te protege e você também se protege. Proteja sua cabeça, seus pensamentos, seus sentimentos. Proteja tudo que tem dentro de você, porque eles fazem parte do templo que Deus tem na sua vida.